seja bem-vindo a mais um encontro de leitura em língua russa. Você que também estuda esse idioma, você que gosta de línguas estrangeiras, de conhecer um pouco mais da literatura de outros países, seja bem-vindo a esse encontro feito por estudantes brasileiros que estudam a língua russa. Hoje o nosso encontro é com a Fabiana Mateus, uma aluna muito querida que vai trabalhar um texto com vocês, leitura, tradução, estrutura do idioma. Fique porque vai ser muito interessante. Lorena, que alegria você aqui, querida. Você sabe que eu tenho um sonho de fazer esse encontro com você, né, Lorena? Pois é. Olá, Fabiana. Fabiana já está entrando, pessoal, aqui na nossa live. Os nossos encontros, eles trabalham com textos do livro Kaleidoscope, que ele é um conto, um livro de contos. Em língua russa. E esse livro, ele é bem simplesinho, então dá para a gente trabalhar um conto por encontro, né? Então, nós fazemos a leitura com o convidado, a leitura em língua russa no original, depois nós fazemos uma tradução literária, e em seguida nós comentamos alguns aspectos do idioma. E isso é muito legal. Por quê, pessoal? Porque nós somos brasileiros, então nós temos dúvidas muito parecidas. E a gente consegue aqui explicar para vocês a estrutura de declinações, os aspectos verbais, os verbos de movimento de uma forma assim mais didática, sabe? Que a gente tem certeza que fica mais claro para os brasileiros. Então, olha que delícia, né? São brasileiros que pagaram o preço de estudar a língua russa, o preço se chama gramática, muita gramática, e hoje estão aqui lendo a literatura russa no original com vocês, tá? Então, pessoal, o segredo, na verdade não tem segredo, né? O passo fundamental para estudar a língua russa, sem dúvida, é aprender a gramática antes, tá bem? Então, a gente, estudando a gramática russa antes, de uma forma completa, hein, pessoal? Também não dá para ser assim, superficial, não. Ali, mais ou menos. Uns 2, 3 anos, a gente chega aqui no nível da nossa querida Fabiana. Fabiana vai nos dar o prazer de mais um encontro literário. Fábio, você tá me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Tá dando eco ou tá de boa? Não, tá ótimo. Desculpa aí, mas o meu é que tá com acho que um pouco de instabilidade, aí não estava conseguindo entrar, mas agora acho que deu certo. Deu tudo certo, tá excelente. Olha, eu estou já ficando mal acostumada com as nossas leituras de segunda-feira à tarde. Muito bom. Já fiz até um cafezinho aqui, Fabi. Tá maravilhoso. Oxe, Então já conto com então daqui a você pouco a toda gente tem que se segunda-feira. encontrar pessoalmente O para tomar bolo esse café indiano. aí. Ô, Adri, vamos ver se a gente combina semana que vem, né? Vamos, De vamos. Eu já tomar tô um de férias, café. assim. Aham. Eu já tô relativamente de férias. E aí na semana que vem a gente pode sim, tá bom? A gente Tá, aí vamos combina. ver se a gente combina um café aí com bolo. Vamos sim. Pessoal, hoje a Fabiana vai trabalhar com a gente um conto que se chama Sabichi Moi Adres. É muito mais legal você acompanhar as nossas leituras olhando para o texto, se você já lê em russo, tá? Se você é estudante de russo, se você lê um pouquinho. Então, o texto, eu sempre disponibilizo ele com antecedência nos stories e nos destaques aqui do Instagram, tá? Então, só você entrar lá e hoje mesmo ele já está lá aguardando, tá? Então, faz um print e escuta a leitura, a tradução e a análise das estruturas que a Fabiana vai fazer com o texto em mãos, porque aí você vai aprender muito mais. E caso você fique com alguma dúvida, pode mandar aqui pra gente ao vivo, a gente vai responder para você, vai tirar sua dúvida de russo. E caso você tenha dúvida depois, assistiu o vídeo depois, não assistiu ao vivo, pode mandar a dúvida para mim e para Fabiana que a gente vai responder para vocês. Então, Fábio, eu passo a palavra para você agora, fica à vontade. Vamos ler? Vamos. Lá vai. Sabichi mój adres. Один человек приехал в Москву. Он нашел место в гостинице, оставил свои вещи и пошел гулять по городу. Сначала он пошел на почту и послал телеграмму своей жене, где сообщил адрес своей московской гостиницы. Потом
Он долго гулял по городу, был в магазине, в музее, в театре. Поздно вечером хотел вернуться в гостиницу, но не мог вспомнить адрес гостиницы. Тогда он снова пошел на почту и послал жене вторую телеграмму. Срочно сообщи мне мой московский адрес. Acho que ele teve Então tem aí. coronavírus. Pois é, menina, a gente fica com esses blackout de memória, né? Eu fiquei horrores com Fica isso. total. É, eu Gente, tive. me deu um desespero. Fabiana, eu achei que eu ia esquecer russo. Eu falei, meu Deus, eu demorei uma vida inteira para aprender esse idioma, pelo amor de Deus. Mas graças Mas, a gente, Deus ficou esquece aqui. mesmo. Eu tive um bem, assim, os sintomas muito leves logo depois do carnaval. Mas, Adri, esse negócio, eu não botava fé nesse negócio, não, de que a gente ficava meio Sequela, né? esquecido das coisas, mas É. Eu fiquei a esquece ponto assim de mesmo. estar bem preocupada, de estar no meio da aula e aí dá um branco, sabe? Ou na dança flamenca também, a minha professora dizendo que a gente estava usando como desculpa, mas não era. É, Do mas a nada gente você às vezes esquece pensa, assim. mas não. Mas tem um estudo do Sara, não sei se você já chegou a ler alguma coisa, Soube. que fala que assim os danos neurológicos são bem sérios, né? Então, É, melhor não ter o Covid, porque a gente não sabe que tipo de sequela advém disso, né? Então, é verdade. E nós estamos comentando aqui, pessoal, sobre essa questão dos esquecimentos, porque esse texto fala de um esquecimento também. Então ele é meio comédia. sim, Vocês vão entender quando a Fábio traduzir. Vamos traduzir para a galera entender por que que a gente está rindo? vamos. Sabishi moi adres. O título, né? Então, informe meu endereço. Eu traduzo direto, Adri, agora? Direto no Sabe, português? sabe o que a gente pode fazer? Vamos fazer a análise das estruturas primeiro, aí no final, aí você faz Eu, aquela tradução literária sem preocupação gramatical. Mas eu acho que é tá mais bom. legal a gente ir por partes. Uhum, Inverteu hoje, então, né? Então, isso. Sabishi moi adres. Sabishi é um verbo que está no perfeito e aqui, no caso, no imperativo, né? Informe meu endereço. Ele pede um objeto direto, mas como adres é um masculino inanimado, aí ele não vai ter nenhum tipo de mudança de declinação. Então, informe meu endereço. Один человек приехал в Москву. Então, um homem chegou em Moscou. Aqui temos um verbo de movimento, precedido de uma preposição, né, o pri, que indica que ele chegou. E como o verbo ele é de transporte, então a gente entende que ele chegou em Moscou de algum transporte, né, ou de carro, de ônibus, ou... Isso, e eu sempre friso, porque eu acho que é uma dica super legal para quem está estudando, que quando tiver verbo de movimento, e esse verbo de movimento tiver um prefixo, traduza a palavra com a tradução do prefixo. Então, Uhum. e uma coisa legal também, que quando o aluno está estudando, a gente faz umas traduções feinhas, porque eu acho que ajuda. Por exemplo, chegar para Moscou. Eu sei que é feio, mas se você está estudando, traduz assim: um homem chegou para Moscou, tá? Enquanto você está estudando. Depois que você já terminou o russo, você pode falar chegou em Moscou. Por quê?
Porque para Moscou é acusativo. Se você falar em Moscou e você estiver desatento, você pode pensar que é um PrEP. Então, só essa Uhum. dicasinha aí que eu dou, que é uma. Eu sei que fica feinha a tradução, mas para os anos de estudo é excelente. Depois, quando chegar na tradução literária, aí não precisa esquentar com isso, não. Só essa observação que eu acho que é legal. Uhum. É, aqui só até Moscou está declinado, né, no acusativo, porque é um feminino, né? E Moskva, e o verbo de movimento vai pedir o acusativo. Então, on нашел место в гостинице. Оставил свои вещи и пошел гулять по городу. Então, ele encontrou, né, achou aqui é do verbo naiti, que é perfeito, né, encontrou, localizou um lugar no hotel, e aqui está no PrEP, né, v gостинице, o hotel declinou no PrEP, deixou suas coisas, né, então ele deixou aqui o astável, também pede um acusativo, só que aqui, como o vieste é um feminino e ele está no plural, ele não vai também ter nenhuma mudança na finalização, né? Deixou suas coisas. E aqui temos mais um verbo de movimento, né? Precedido do prefixo pa, pachou guliati. Então, ele foi a pé, né? Começou a ir a pé, né? O pá é sempre início de movimento, né, Adri? Isso, eu acho legal, Fábio, eu acho uma boa possibilidade de tradução para a galera que está estudando, toda vez que tiver o pá, traduza como dirigiu-se a. Porque Uhum, quando o russo ele entende o dirigiu-se a, ele se posicionou na direção de ir, mas ele não está indo ainda. Tá, pessoal? Então, uhum, olha só, já apareceram dois verbos de movimentos aqui no texto da Fábio. Apareceu o pri, que você vai traduzir como chegar. E apareceu o pá, que em português, olha, dá muito bem com o nosso dirigiu-se a. Então, ele dirigiu-se ao correio. Fica aí a nossa dica. uhum. Ele Pachou Guliati Pagorodo. Ah, é, eu pensei que era dirigir-se ao correio porque eu vi o de Depois baixo. É tem mesmo? outro aqui. É dirigir. E Eu tô aqui, olhando dois esse pacholos. pagorodo, ele está no dativo. Porque o pá aqui, ele é uma preposição que pede um dativo, né? Então, ele passear pela cidade, né? Então, ele está indo pela cidade, né? Então, ele pede um dativo aqui. Sначала он пошел на почту и послал телеграмму своей жене. Então, aqui é Где сообщил адрес своей московской гостиницы. Então, aqui tem uma frase bem longuinha, né? Inicialmente, ele se dirigiu, né, ao correio a pé, né? O Pachou aqui indica que ele está a pé, né? O verbo iti. Como ele pede um acusativo, então posta, que é o correio, está declinando no acusativo, posto, e enviou um telegrama à sua esposa. Então, aqui você tem o paslau, que é um perfeito, que pede um objeto direto, estou enviando o quê? Né? Então, está enviando um telegrama, declinou mudou, né, o finalzinho para telegramo. E quando eu envio a alguém. Então, ele vai pedir um dativo aqui na esposa, né? Esvaiagenar. Então, ele vai declinar no dativo, fica esvaiei genie. Onde informou o endereço do hotel dele em Moscou, né? Aqui a gente também pode, o seu próprio endereço, né? Do Hotel Moscovita, né? Podemos também traduzir assim. E aqui
Adries não muda, porque embora seja um objeto direto, ele vai permanecer sem alteração, porque ele é um masculino inanimado. E o Svayei Maskovsky Gostinitsy, ele vai declinar no genitivo, né, do seu hotel em Moscou ou hotel moscovita, né? Isso, só reforçando, né? Excelente. Fabiana analisou cada detalhe dessa frase, mas olha, gente, frase desse tipo aí nos mostra o tanto que a gente tem que estudar caso antes de falar e antes de ler russo de verdade. Sério, numa frasezinha pequena dessa, né, a primeira parte apareceram 4 casos. Olha só, quando fala assim, ele se dirigiu ao correio e enviou um telegrama para a esposa. 4 casos, pessoal. Ele, sujeito, está no nominativo, porque os sujeitos ficam no caso nominativo. Dirigiu-se para o correio. Quando você se dirige para algum lugar, você se movimenta para algum lugar, acusativo. E enviou um que? Objeto direto. Os objetos diretos também vão para o acusativo. Então, repare que o acusativo já apareceu nessa frase por 2 motivos diferentes. Um, porque é o lugar para onde eu estou indo, e o outro nada a ver com o lugar. O outro com objeto direto, tá? Pode, tá? Então, e ainda quem envia o quê? Um telegrama, objeto direto acusativo. Para quem? Aí já vai ser outro caso. Porque os objetos indiretos em russo vão para o dativo. Então, numa frasezinha pequena e simples, 4 casos, tá? Isso daí tem que desencorajar a gente a estudar? De jeito nenhum, pelo contrário. Tem que fazer, vai mostrar para você que vale a pena estudar os casos antes de fazer o mergulho que a gente sempre sonhou, que é o mergulho na literatura, o mergulho na fala, tá? Se hoje a Fabiana consegue analisar isso com tranquilidade, né? A gente vê o Rodrigo também analisa sempre profundamente essas sentenças, é porque eles estudaram a estrutura do idioma, né? Então fica muito mais fácil, pessoal. Primeiro entender esses casos para depois você conseguir entender um texto desse. E olha que interessante, a Fabiana, ela não detectou os casos baseado no finalzinho, não. Ela não falou assim para vocês, genê é com ye, então é dativo. Não. Ela foi pelo porquê, objeto direto, objeto indireto, movimento. Então, isso daí, pessoal, mostra que o estudo do russo, ele não tem que ser decorando o finalzinho. Não é por aí. Porque o IE, por exemplo, o IE aparece em vários lugares. Então, eu vejo muita gente falando, eu mesma caía nesse erro, Fabiana, 1000 anos atrás, quando eu comecei, era assim, IE prepositivo. Aí, quando eu vi o IE no dativo, aí eu falei, gente do céu, mas o IE não era do PrEP. Então, assim, é muito frágil a gente basear o nosso estudo no finalzinho, tá? Eu vou passar de novo, a gente acabou de analisar o E primeiro mesmo o parágrafo. acusativo e o genitivo, muita Pois é, coisa, o final é bem parecido, né? Pois é, Então, então, pessoal, não é decorando a, ye, i, não é decorando. É exatamente do jeito que ela está fazendo aqui. Ela olha, é objeto direto, então foi para esse caso. É objeto indireto, exatamente como ela está fazendo. Queria aproveitar só para dar um beijo para uma querida que entrou, não tem como não mencionar, é a nossa aluna Raquel. Fabiana, essa é uma aluna que a gente tem bem jovenzinha mesmo. Raquel, diz aí quantos anos você tem. Acho que ela é adolescente. Ela está estudando russo nos nossos cursos EAD e ela é super empolgada com a língua russa, ela é super que legal, caprichosa. Raquel, Dá um bom gosto de ver. demais. Não é bom? Acho que ela está no básico 1. Então, Raquel, olha só onde você vai chegar. Fica aí para você ver a Fabiana ler, traduzir e destrinchar toda essa estrutura aí. Você vai ver que vai ser uma inspiração para você que está começando. Fábio, vou te passar para você seguir. Tá. Batom, Ondolga, Gulial, Pagordo, Bilva Magazine, Vamuseie, Votiatrie. Então, aqui depois ele longamente ficou passeando pela cidade. Aí a gente tem o Gulial aqui, que é um imperfeito, que combina com o Dolga, né? Que indica que ele fez um processo longo, né? Ali, Pagordo, novamente, né? Um dativo, o Pá está pedindo aqui a declinação no dativo, passeou pela cidade, e foi, né? Esteve, talvez seja melhor aqui o Bill, esteve na loja, no museu e no teatro. E aqui, como é o Bill, ele vai pedir um PrEP, né? Porque ele esteve, então, assim, foi uma coisa mais estática, né? Então, já
já esteve. Isso, muito legal o que você falou em relação ao verbo passear. A Fabiana traduziu ele ficou passeando. É a melhor tradução que tem, gente. Porque não é ele passeou. Passeou é outro verbo. Então, o russo ele vai usar pares verbais. Por quê? Porque um vai falar passeou e o outro vai falar passeava. Um vai falar que foi uma vez só, o outro vai falar que foi processo. São dois verbos. O russo tem dois verbos para cada coisa, gente, tá? E que vai ter função diferente. Isso são os aspectos verbais. Tá bom? Só agradecer de novo a Raquel. Raquel confirmou a idade dela, 14 anos. Coisa mais bonitinha, começar a aprender russo com 14 anos. Bom demais, viu? Parabéns. Bom É tão bom ver essa juventude demais. assim, né? Pois é, tão novinha. Aham. Maravilha. Raquel, se continuar assim, com 16, 17, minha filha, você tá desse jeito aqui da Fabiana, viu? Então vamos em frente. Então é isso, pessoal. Só É frisar melhor, essa né? Porque informação. nessa idade, aprende A gente assim, ó. aprende mais rápido. É verdade. Então, olha só, duas informações legais nesse trecho, hein, pessoal? Existe a diferença. Gulhats, né, no passado, aqui a gente traduziu como ficou passeando, para dar essa ênfase do processo, tá? E o prepositivo, olha só, novamente a Fabiana, ela falou isso aqui é um prepositivo, por causa do verbo estar. Então, não é porque termina com ie, não tem nada a ver, é porque é o verbo estar. E quando você está em algum lugar, parado, esses lugares vão se declinar no prepositivo. Tá gravando, pessoal? Então você está indo para o lugar vai para o acusativo. E esses mesmos lugares, se você já está parado, tipo eu estou em, eles são escritos de outra forma. O lugar é escrito de outra forma, vocês estão vendo? Então, se você está indo para o lugar, seja ele teatro, museu, esses nomes dos lugares estão escritos de uma forma. Quando você está parada nesse lugar, esses mesmos lugares são escritos de outra forma. Então, isso se chama declinar, tá? E como é que a gente sabe? Através, por exemplo, dos verbos. Quem está, está em, tá? Ai, que lindos elogios. Obrigada, Raquel. Que gracinha. Fico tão feliz, viu? Adoro acompanhar você nos nossos cursos, aqui no nosso perfil. E você está convidada a participar de uma live comigo, viu, Raquel? Mesmo no Básico 1. No nosso nível 1, lá no final, tem um textinho. E aí, dá uma olhada. Se você quiser, eu vou fazer uma live com você só para você ler o textinho do Básico 1, tá? Para você ter esse gostinho. Tá convidada. Pode seguir, Fábio. Pozdna večera, on хотел вернуться в гостиницу, но не мог вспомнить адрес гостиницы. Tá que tarde da noite, ele é, quis voltar para o hotel, né? Ele queria, né, voltar para o hotel. Então, Melhor queria, também acho. queria melhor porque ele é um imperfeito aqui, né? O vernutza é um verbo reflexivo, né? Perfeito também. Para o hotel. E aqui o vernutza, ele também vai pedir a declinação no acusativo, né? Um verbo que também pede o acusativo. Por isso, o gastiniца aqui declinou e ficou gastinicu. No nie mogi vspomnit adres gastinici. Mas ele não estava sendo capaz de lembrar o endereço do hotel. Então, aqui você tem o verbo mote, que está no passado aqui, né? Mog, também é imperfeito, que indica que ele não estava sendo capaz, né? To be able, vamos assim dizer, né? É mais uma tradução mais, acho que mais exata, né, Adri? Não ser capaz. Exatamente. De lembrar, né? Vspomnit, ele é um verbo perfeito, que pede também um acusativo, que aqui, no caso, é um acusativo masculino inanimado, né? O objeto direto aqui, adres, então não vai mudar. E aqui o gastinic está no genitivo, né? Porque endereço do hotel. Então, aí você faz a declinação no genitivo. Ok? Tudo certinho, falou tudo, muito bom. Excelente que você falou, nie mógł wspomnieć, né? Ele não pôde se lembrar.
Nós temos, pessoal, o verbo. Ah, inclusive é legal sempre lembrar o infinitivo desse verbo, o verbo poder em russo. Muita gente fala, o verbo magу, que nem verbo hachu. A gente sempre tem que lembrar o infinitivo dos verbos. Então, o poder em russo é moch, assim como o querer é hatsiet, tá? Só porque eu sei que todo mundo esquece aí como é que é o infinitivo. Então, não era capaz de lembrar, não conseguia. Não é porque era proibido, não é ele não podia porque era proibido, tá? Então, exatamente como a Fabiana falou, não era capaz de lembrar. Tudo certinho, Fabi, tudo ótimo. Uhum. Тогда он снова пошел на почту и послал жене вторую телеграмму. Então ele, né, novamente se dirigiu ao correio, né? Então aqui tem novamente um verbo de movimento, né? O passou, que pede a declinação no acusativo, na pótito, e Paslau Genier Taruio Telegramo. Então, enviou a esposa, aí aqui o enviou, né? Um verbo perfeito. Enviou a quem, né? Um objeto indireto, a genar, então ele declina genier. O que ele enviou, né? É o segundo telegrama. Então, o objeto direto aqui vai declinar no acusativo por causa do verbo, né? Enviar, paslau. Ok? Izrotina sabishiminie moi Maskovski adries. Então, aqui o que ele escreveu, né? Urgentemente, Izrotina sabishiminie, informe a mim. Aí, quando você informa alguém, você informa o objeto indireto, então ele também vai pedir um dativo, e o que, né, o objeto direto, ele vai pedir um acusativo, que aqui ele escolheu uma palavra masculina inanimada que não declina nunca, Maskovski Adries. Então, que é o meu Isso endereço mesmo. moscovita. É isso. Excelente. Muito legal. Gente, vocês viram de novo na penúltima frase que a Fabiana analisou, o tanto de caso que apareceu? Olha só. Ele novamente se dirigiu ao correio e enviou para a esposa o segundo telegrama. Vamos lá ver caso? Olha só. Sujeito, ele. Que caso que vão os sujeitos em russo? Nominativo. Então ele se dirigiu para o correio. Ele não está andando lá para o correio? Então eu não posso falar correio tipo pochta. Eu tenho que declinar o correio. Vocês estão entendendo? O correio em russo é pochta. Mas se eu estou indo para lá, gente, não vai mais ser pochta. A palavra vai mudar. Isso é que é declinar. Aí vai ser pochtu. Por quê? Porque declinou no acusativo. Toda vez que eu estou indo para um lugar, gente, estou me movimentando para o lugar vai mexer, tá? Então, acusativo. Então, beleza. Ele, nominativo, dirigiu-se ao correio, vai ser acusativo, e enviou para quem? Para a mulher. Vocês lembram qual é os objetos indiretos em russo? Vão para que caso? Dativo. Então, a palavra esposa, por exemplo, que é genar, eu não posso falar que ele enviou para genar. Não posso. Porque genar é sujeito. É a palavra esposa quando ela é sujeito. Quando ela é objeto indireto, galera, ela é genier. Vocês estão entendendo? Então, em russo, a mesma palavra esposa, genar, né? Ela tem várias formas de escrever. Por quê? Porque ela tem função sintática diferente. Então, isso é que é declinar. Tá? Então, você não pode falar que enviou para genar. Você enviou para genier, porque é dativo. Toda vez que tiver um objeto indireto, vai mexer, tá? E enviou o quê? Ainda tem essa. O cara enviou o segundo telegrama. Olha, lembra? Objeto direto. Quem envia, envia o quê? Os objetos diretos na língua russa, eles também não ficam assim, impunes, sem nenhuma mudança, não. Eles vão declinar no acusativo. Só que tem uma notícia boa, que foi o que a Fabiana falou ali no final. Os objetos diretos, eles vão declinar no acusativo? Vão. Só que se for masculino inanimado singular, fica igual ao nominativo. Então, cara, isso pode parecer besteira, mas não é, gente. Isso daí é um refresco enorme. Você está estudando russo, cara. Tem uma coisa que você não tem que declinar, é um refresco na Dá um vida, assim, alívio tão maravilhoso. grande. É para compensar o plural. Você lembra daquele plural que tira o A, Fabiana? Do Diabústica, você lembra? Ai, do Genshin, né, que tira o A, fica Genshin. Gente, quando eu tenho que dar essa aula
eu falo, meu Deus, Senhor, me ilumine. É sério, eu entro assim, com pena dos alunos. É sério, é a aula que eu acho mais difícil de dar, porque eu quero simplificar, mas, meu Deus, como simplificar aquilo, né? Eu tenho conseguido, assim, cada vez que eu dou aquele curso fica melhorzinho, mas, cara, é cabeludo pra caramba o plural, né, cara? O plural você tá rindo de nervoso, porque você sabe que é. Mas então, É aí tem esse horrível. refresco. É horrível. Mas, gente, tem um refresco do masculino singular inanimado. Vamos ser otimistas, que a gente é brasileiro, a gente se apega nas coisas boas. Olha E o só, plural do feminino também não muda. exatamente, o plural do feminino também. Não, e a outra aula também que eu sou, assim, eu entro com muita calma para dar pro aluno, Ah, Fabiana, é o é genitivo, genitivo, né? número, número. Nossa, aquilo Número, quando é. dois, três, quatro, é genitivo singular. Eu lembro, eu só lembro do olhinho das pessoas, assim, quando elas se dão conta que para fazer um plural é genitivo singular. Aí fica me olhando assim, cara, só Aí a você gente mesmo. descobre que Mas, cara, tudo que você aprendeu de plural, só que é não. relativo. Tudo é Mas relativo. olha, pois é, se você me perguntasse assim, qual é a parte mais difícil do russo? Eu acho o plural do acusativo. Só. Não acho mais nada difícil. Depois de todos esses anos, então, assim, quanto mais a gente estuda, mas o plural do acusativo é chatinho. Ainda não apareceu aqui, mas eu acho que deve aparecer, Fabiana, em algum dos textos que a gente está andando para Acho que frente mais aí lá nesse para livro. frente, né? Eu tô fugindo dos mais complexos, confesso. Vai chegar. Pelo amor de Deus, preciso de você aqui, nos mais complexos. Vai ser legal, vai ser bom, vai ser bom. Ai, tem uns bem assim, cabeludos. Tem, a gente vai chegar, Mas menina, para porque mim os nossos, a o nossa, grande desafio ainda é o verbo de movimento. Não tem, para mim, assim, é o mas mais não tá melhorando? desafiador. Olha só, Não, sabe tá que eu acho que vai ser melhorando, muito né? boa? Mas E passamos Fabiana, até quase nessas 4 meses leituras. falando os verbos de É, movimento esse ano, é, então. pois é mesmo. Mas olha, aí eu vi que vocês estavam fazendo mesmo nas aulas do professor, eu vi. Mas olha, sabe que quando a gente vê isso integrado no texto, vai descendo, vai caindo as fichas? Na Eu tava leitura, vai de muitas fichas. boas. Você já É, reconhece, sabe que se é, ele tá a pé de transporte, os prefixos é isso. é automático, mas na hora de você falar, Isso, é Jesus porque realmente é amado, uma gradação. É uma gradação. O russo é uma é, gradação, mas sobretudo o verbo de movimento é primeiro compreende, depois que você lê e reconhece, e depois você começa a levar para a fala. É é, desse jeito. Até porque é o ponto considerado mais difícil do idioma, né? São os verbos de movimento. é. Então, tá indo no caminho certo. Eu estava fazendo com a Laide. Um dia desse, lembra da Laide? Eu fiz com a Laide. Sim, Foi tão legal. E ela tinha ficado 2 anos sem estudar também. A Kelma. A gente está aham. fazendo com as meninas que ficaram um tempo sem estudar e tá Ah, que voltando tudo. legal. E no Uhum. texto, menina, sabe quando as fichas vão caindo literalmente, dos anos de Uhum. estudo de gramática que a gente fez, sabe? Eu acho que vai ser muito legal. Começou assim por lazer, né? Por momento lúdico e prazeroso do nosso dia, mas eu acho que vai ter uma grande utilidade aí como revisão e como sedimentação do idioma, sabe? Acho que vai ser bem legal, Ai, né? vale a pena. Nossa, é bom demais. Então, olha só, pessoal, a Fabiana já leu o texto no início do nosso encontro, todo em russo, no original. Depois ela foi frase por frase, explicando a estrutura de caso, de aspecto verbal, de verbo de movimento. Agora, para finalizar, ela vai fazer a tradução literária dela. A gente sabe que cada pessoa traduz de uma forma, então aqui existe uma liberdade um pouco maior. Ela pode fazer assim porque ela já estudou o idioma inteiro, ela já estudou tudo de russo. Então, a Fabiana hoje ela pode traduzir da maneira que fica mais legal em português, se ela quiser. O aluno que está começando não é recomendável que faça assim. O aluno que está começando, eu aconselho a fazer a tradução feinha. O que é a tradução feinha? Palavra por palavra, para você ver se você está entendendo cada coisa que está ali. Agora, quando você já entende a estrutura, aí você pode se permitir uma liberdade poética um pouco maior. Então, pessoal, agora vamos escutar a tradução da Fabiana do nosso texto russo de hoje, Sabishi Moyadres. Pode traduzir, Fabi. Bora lá. Informe meu endereço. Uma pessoa chegou em Moscou. Ele encontrou um lugar no hotel, deixou suas coisas e saiu para passear pela cidade. Inicialmente, ele foi no correio e enviou um telegrama à sua esposa, onde informou o endereço do seu hotel em Moscou.
Depois, ele longamente passeou pela cidade, esteve na loja, no museu, no teatro. Tarde da noite, ele queria voltar ao hotel, mas ele não conseguia lembrar o endereço do hotel. Então, ele novamente foi ao correio e enviou à esposa o segundo telegrama. Urgentemente, informe a mim o meu endereço em Moscou. Ai, meu Deus. Então, pessoal, como vocês viram, o texto termina assim de uma forma irônica, porque o rapaz é bem esquecido, hein? Ele esqueceu o próprio endereço aí nesse textinho. Você que acompanhou essa leitura ao vivo ou pelo vídeo, dê uma olhadinha no texto. Se você tiver ficado com alguma dúvida, pode encaminhar a dúvida aqui pra gente, que eu e a Fabiana vamos ter muito prazer em te explicar a sua dúvida, tá bom? Fabiana, muito obrigada por mais essa tarde Eu que maravilhosa de leitura em agradeço a russo. Tô oportunidade, sempre te Adri. esperando. Falou oi aí para todo mundo. Obrigada pela atenção. Obrigada a você. Tô te esperando aqui sempre, viu? Volte sempre. Ah, tá ótimo. Eu vou ver aqui mais um facinho. Facinho entre aspas, né? Porque não tem nenhum, não. Menina, agora não vai ficar mais nada facinho. Os facinhos já Não, foram. agora eu Agora é já só. olhei aqui, Pega acabou. Tolstói, Fabiana. Tem um de Tolstói. Vamos pegar o de Tolstói, que o pessoal fica pedindo. Então, tem Tolstói, acho que tem Chekhov. Já vamos É, logo tem neles, cara. Vai ser Tchekhov e bom. tem Tolstói também aqui. Pois é, não é? Vamos pegar um. Vai ser bom. Tem um que não é tão longo aqui. Qual é o nome Caroço. dele? É o da página Ah, tá. 82. Nossa, é lá pro final já, né? É bem no final. É por isso que eu deixei, como eu peguei A mais gente aqui pode ir para. meio. Ah, e tem um Tchekhov também, na Datia. Na Datia. Já é antes do Tolstói. É na 79, não é muito antes, não. Mas Mas a gente chega lá. é tijolão. Mas é lá que a gente quer chegar, minha filha. Nós vamos, Não, a vamos que gente vamos. vai chegar lá, mas. Eu acho que tinha um de Pushkin aqui também. Ah, não, tem Tem um de outro do Pushkin também. Tolstói. Não, nós vamos. E outra coisa, Fabiana, esse é só nosso primeiro livro. A gente vai ler Uhum. muito. Nossa, a gente vai ler Ah, tem bastante. um do E você, Pushkin aqui. pronto, vê qual que você gosta mais, a gente vai. Baryshnia, A Cristianca. gente pode fazer. Pois é. Eu lembro desse daí também. Nós A gente pode ou ir estudamos. fazendo na ordem ou já pegar um desses aí. Fica à vontade. Uhum. Vamos olhar, ver Tá se bom? sobrou. Tá bom. Pessoal, muito Então, obrigada. Agradeço. nada, ótima Pode falar, semana para Fabiana. vocês. E depois vamos combinar nosso café com bolo. Nosso cafezinho. Vamos Então, sim. Pessoal, muito obrigada. Agradeço especialmente a nossa querida convidada Fabiana, que tem dado maior força para o nosso clube de leitura, tem participado semanalmente. É sempre um prazer ver a Fabiana, encontrar com ela e trabalhar literatura, que eu sei que é uma paixão dela. Então, e quem está assistindo sente isso também, fica tudo muito mais legal, muito mais prazeroso. Obrigada, viu, Fabi? Até a próxima. eu que agradeço. Pacá, pacá. Pacá, pacá.